Olá a todos e todas, meu nome é Teuan. Nesse nosso encontro falaremos especificamente sobre o sistema trifásico, uma visão geral da fixação da pena privativa de liberdade. Tá bem, pessoal? Como vocês sabem, a dosimetria da pena é dividida no nosso Código Penal num sistema trifásico, também conhecido como sistema Nelson-Hungria. O grande penalista Nelson Hungria, que foi um dos grandes mentores da adoção pelo artigo 68 do nosso Código Penal desse sistema trifásico, tá bem? O primeiro passo depois da condenação, pessoal, é calcular a pena que será cumprida. O juiz vai lá, reconhece a autoria e materialidade na sentença, entende que, de fato, aquele indivíduo praticou a conduta que é típica, antijurídica e culpável. Após isso, na sentença, o juiz vai passar a fixar a pena, vai passar a fazer a dosimetria da pena. Nos termos do artigo 68 do Código, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão considerados as circunstâncias atenuantes e as agravantes e, por último, as causas de aumento e de diminuição. A leitura do artigo 68 deixa bastante claro que é um sistema dividido em 3 etapas, tá bem, pessoal? Bom, o que temos nesse sistema trifásico, nessas 3 etapas? Na primeira fase da dosimetria, a gente tem lá, nos termos do artigo 68, as circunstâncias judiciais. O artigo 68 nos remete ao artigo 59. Se lermos o artigo 59, veremos lá o que são as circunstâncias judiciais. E o artigo 59 nos traz 8 circunstâncias judiciais. No segundo momento, para encontrar a pena, passamos pelas atenuantes e as agravantes. Tá bem, pessoal? Que também está na parte geral do Código. E, num último momento, o Código nos diz que devemos pesquisar quais são as causas de aumento e de diminuição. É isso, sistema trifásico. Primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de aumento e de diminuição. Já entendemos, pessoal, quais são as diferenças entre agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição. Remeto ao nosso primeiro encontro, tá bem? Muito bem. Primeira fase, pessoal. Nosso ponto de partida para encontrar a pena base. O que encontramos na nossa primeira fase é a pena base. O juiz costuma até dizer, fixo a pena base em tanto. Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a regra geral é que a pena base seja fixada no mínimo legal. Sempre partimos do mínimo, tá bem? O juiz fixa a pena base de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59. E aí, a partir disso, será consideradas as agravantes e as atenuantes e depois as causas de aumento e de diminuição. Interessante, pessoal. Também sabemos qual é o conceito de qualificadora, né? A qualificadora modifica o preceito secundário do tipo. E isso para nós é importante aqui agora. A qualificadora vai mudar o nosso ponto de partida para encontrar a pena base. Enquanto que para encontrar a pena base do homicídio simples, nós partimos de 6 anos, para encontrar a pena base do homicídio qualificado, nós partimos de 12 anos, tá bem? Observação importante, a qualificadora não aumenta a pena, não é que ela é um quantum de aumento, não. A qualificadora modifica o preceito secundário do tipo, da maneira como eu havia dito anteriormente. Exemplo do homicídio, como disse agora mesmo, tá bem? Ótimo. Encontramos nossa pena base. O juiz entendeu que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Passamos à segunda fase com a pena base fixada no mínimo legal. A partir dali, a pena intermediária, já que estamos na segunda fase, será encontrada a partir da operação da exasperação ou redução da pena pelas agravantes e pelas atenuantes, tá bem? A pena intermediária partirá da pena base. E assim encontraremos um quantum para caminhar para a pena definitiva. Na segunda fase, pessoal, as agravantes estão lá no artigo 61 e 62, ou atenuar a pena, nos termos do artigo 65. São muitas agravantes e atenuantes. Tentarei depois, nossa próxima aula, passar por algumas delas, as mais comuns.
Recomendo a leitura do código nessa parte. É bastante simples e dá para entender de uma maneira bastante clara, tá bem? Um exemplo, fulano praticou homicídio simples. Na primeira fase, o juiz encontra a pena base exatamente no mínimo legal, isto é, 6 anos. Logo, na segunda fase, o juiz vai partir de 6 anos para verificar se há atenuante ou se há agravante, tá? E aí, o juiz encontrará o que nós chamamos de pena intermediária. E aí, pessoal, não sei qual a experiência prática de cada um de vocês, mas o juiz tem que fundamentar cada uma dessas etapas na sentença. Não basta o juiz dizer que a pena definitiva será tanto. Não. O juiz tem que demonstrar a dosimetria da pena na sua sentença. Na terceira fase, o juiz vai partir dessa pena intermediária, a pena encontrada a partir da aplicação das agravantes ou atenuantes, caso existam, para então aplicar as causas de aumento e as causas de diminuição. Não havendo causas de aumento ou diminuição, o juiz confirma aquela fase encontrada na pena anterior. Do mesmo modo, não havendo agravantes ou atenuantes, o juiz confirma aquela pena encontrada na fase anterior, a pena base. Pode ser que caminhemos por todas as fases da dosimetria com a pena no mínimo legal. O cidadão pratica um homicídio simples, a pena base é fixada em 6 anos, não há agravantes nem atenuantes, não há causas de aumento e de diminuição. Pena definitiva, 6 anos. Observação, o juiz sempre fundamenta tudo isso em sua sentença. Pronto, lá na terceira fase, se houver causas de aumento ou diminuição, o juiz soma ou subtrai determinado percentual. Lembram-se, pessoal, que eu havia comentado que as causas de aumento e diminuição possuem um quantum, possuem uma fração definida. Então, o juiz vai aplicar aquela fração na causa de aumento ou na causa de diminuição sobre a pena encontrada na segunda fase. Tudo bem? Exemplo, primeira fase o juiz fixou a pena em 6 anos, na segunda fase em 8 anos, porque havia qualquer tipo de agravante. Na terceira fase, o juiz vai analisar as causas de aumento ou de diminuição em cima daquela pena encontrada na segunda fase. Aqui no nosso exemplo, a pena intermediária encontrada na segunda fase era de 8 anos. E aí, este era um homicídio simples tentado. Pois bem, o juiz vai lá e reduz a tentativa pela tentativa em metade. Essa pena de 8 anos se tornará definitiva de 4 anos, tá bem? É assim que operamos as causas de aumento, diminuição, as agravantes e atenuantes. Observações após a terceira fase. Depois de fixada a pena privativa de liberdade, aquela pena definitiva, fizemos todas as continhas, o juiz vai determinar o regime, nos termos do artigo 33 do Código Penal. Também remeto a leitura a vocês. Penas até 4 anos, regime aberto, entre 4 e 8 anos, regime semiaberto e acima de 8 anos, regime fechado. Tá bem, pessoal? Outra coisa que o juiz também tem que verificar, depois de encontrar a pena base, é a substituição da PPL pela PRD. PPL é a pena privativa de liberdade e a PRD é a pena restritiva de direito. O juiz vai ter que verificar se é caso ou não, nos termos do artigo 44, de substituir essa pena privativa de liberdade por alguma pena restritiva de direito. Nunca podemos perder do horizonte, pessoal, que a regra é a liberdade. O encarceramento das pessoas sempre deve ser a nossa última opção. Por isso que o legislador introduziu algumas modalidades de penas restritivas de direitos, no caso em que não é necessário o encarceramento daquele indivíduo. Fixado o regime, portanto, o juiz vai lá e verifica se há caso ou não de substituição da pena nos termos do artigo 44. Coloquei no slide apenas para a gente conferir quando é que o juiz poderá substituir essa PPL por uma PRD, ó. Inciso 1º, aplicada a PPL não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Inciso 2º, o réu não for reincidente em crime doloso. Inciso 3º, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Aqui no inciso 3º, pessoal, quero fazer um comentário que é exatamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, que
nós operamos na primeira fase da dosimetria para encontrar a pena base. Portanto, se as circunstâncias judiciais forem todas favoráveis, o réu não for reincidente em crime doloso e a pena privativa de liberdade não exceder a 4 anos em crime sem violência ou grave ameaça, é caso sim de substituir esta pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Tá bem, pessoal? Nesse nosso encontro, queria dar um panorama geral sobre o sistema trifásico e agora, na sequência, abordaremos especificamente cada uma dessas fases. Nos vemos lá!